Oi pessoal, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital do Fórmula de Lançamento e esse vídeo é sobre otimização de recursos, tá? Como você pode, uma simples regra que você pode usar para otimizar os seus recursos e fazer mais com o que você já tem, ganhar mais com o que você já tem, tá? E de novo, eu vou falar aqui do princípio de Pareto do 80-20, tá? 20% das coisas geram 80% do resultado. Mas antes deixa eu te dar um exemplo prático, um exemplo empírico de tudo que eu vou falar. Vai hoje, abre o seu guarda-roupa e vê todas as camisas que você usa lá, todas as camisas que tem lá dentro. E aí você vai perceber o seguinte, tá? As chances são que se você como eu, você vai perceber o seguinte, que você usa 20% daquelas camisas 80% do tempo, tá? E o que você faz com aquelas outras camisas, tá? As outras 80% e que são aquelas que você nunca mais usa. Você deixa lá ocupando espaço no seu guarda-roupa. E aí a maioria das pessoas fala, eu deixo lá ocupando espaço porque não me custa nada. Na verdade, as chances são que eu queria que você considerasse que custa. Tá? Custa seu espaço, custa sua energia, custa espaço para você colocar alguma coisa nova. Às vezes você quer comprar uma coisa nova, você viu alguma coisa nova, quer implementar alguma coisa nova, sei lá, e você não consegue colocar a bendita da camisa lá dentro porque tem trocentas mil outras e você fica com medo de jogar fora. Tá? Você fica com medo de se desfazer porque algum dia você acha que você vai precisar daquilo, tá? E eu lembro que uma vez, por volta de alguns anos atrás, eu fiz o curso de desenvolvimento pessoal e os caras dentro do curso falam assim, seguinte, hoje à noite vai lá na sua casa, pega aquelas camisas e doa para uma caridade, tá? Pega aquelas camisas que você não usa e doa para uma caridade. Era um curso muito intenso, de 12 horas, e eu fui lá e doei, tá? E eu abri espaço para outras coisas, tá? O mais interessante que isso aconteceu é que eu comecei a perceber o quanto eu começo a segurar coisas, segurar várias coisas com medo de jogar fora e aquilo vai me atrapalhando. Tem um velho ditado que diz, cara, se você quer escalar um muro alto, se você quiser escalar o Everest, não dá para escalar carregando pedra. E esse ano eu comecei uma viagem ao mundo e eu fiquei muito presente para isso, né? Porque a gente passa 3 meses em cada cidade. Eu comecei com Berlim, enfim, Europa. Agora eu estou passando aqui o Natal com os meus pais no Brasil. Depois eu estou indo para os Estados Unidos, San Diego, Califórnia, Colorado. Depois México e por aí vai, tá? E eu percebi o quão pouco eu preciso, tá? Quão menos eu preciso para viajar. Quando você viaja, quando realmente carregar toda aquela bagagem tem um custo para você, um custo energético e emocional, e até financeiro, eu passei a valorizar mais aquilo. E o fato é que quando é interessante, quando você faz uma modificação numa área da sua vida, seja, por exemplo, seu guarda-roupa, ela tende a se expandir em outras áreas. Dá um exemplo, tá? No negócio, a maioria das pessoas tem audiências, tá? Audiências grandíssimas e algumas das pessoas que me seguem essa audiência por meio de lista. E por que lista? Lista de e-mails, de pessoas que seguem, que pediram para receber informação de você, não, enfim. E a maioria das pessoas se orgulham pelo tamanho da sua lista. Que eu tenho uma lista gigante, tá? Eu tenho uma lista gigante de pessoas que recebem meus e-mails. E as chances são que se tamanho contasse, tamanho é importante, tá? Mas se tamanho fosse a única métrica que realmente gerasse a diferença, que fizesse a diferença, os spammers seriam os caras mais ricos do mundo. Por quê? Simplesmente porque eles têm listas gigantescas de milhões de pessoas. O problema é que ninguém abre aqueles e-mails, tá? Então qual que é a métrica? É o valor, é o relacionamento que você tem com aquela lista. Se a pessoa abre ou não um e-mail. Mas mesmo se você estiver gerando valor, mesmo se você estiver gerando relacionamento, isso é o meu caso, eu invisto muito em relacionamento, invisto muito em valor, você deve estar percebendo. Mas mesmo se você estiver fazendo isso, as chances são que 80% daquela lista não está gerando resultado para você. E sabe como é que você vê isso? Por exemplo, se você tem um software do ClickMail, por exemplo, é uma coisa que eu implementei para mim, poucas pessoas usam, tá? Dá uma olhada, e inclusive tem um jeito lá de você ver quantas pessoas deixaram de abrir as suas últimas 10 campanhas, tá? As suas últimas 10 newsletters. Quantas pessoas deixaram de abrir? E você vai se surpreender que muitas das pessoas deixam de abrir. Quer dizer que aquelas pessoas estão na sua lista, você está simplesmente pagando para, enfim, ter aquele número de contatos naquele software e aquelas pessoas não estão sendo usadas. E a maioria das pessoas simplesmente não higienizam a sua lista, tá? Talvez porque ninguém nunca ensinou que precisava higienizar, ou talvez elas tratam a lista de e-mails dela com um guarda-roupa, tá? Que é aquela coisa que, para que eu vou higienizar? Eu posso sempre ficar mandando.
E o fato é que, cara, se o cara não abriu as suas últimas 10 campanhas, para que você vai mandar uma 11ª? Complicado, tá? Então, assim, se o cara não abriu essas últimas 10 campanhas, não tem por que mandar as últimas 10 primeiras. Aí tem gente que fala, mas eu vou mandar de qualquer jeito, que vai que ele abre, vai que ele compra. E o fato é que quando você faz isso, né, você mandou 10, você falou 10 vezes para uma pessoa sobre alguma coisa legal, enfim, de valor, que você considera de valor, a pessoa não considerou aquilo. Vai que você manda um e-mail e, sei lá, sai uma venda. Aí você pode pensar, cara, vai sair realmente uma venda, mas você começou a irritar as outras trocentas mil pessoas que receberam aquele e-mail e não pediram para receber e não estavam interessados naquilo, tá? Então, a gente dentro da nossa empresa, a gente faz um processo de higienização muito grande, não só higienização, mas como segmentação. A chave disso é segmentação. Mas nas ferramentas que tem hoje, exceto algumas muito caras que tem lá fora, tá? Poucas ferramentas, é difícil fazer isso a maioria das pessoas não fazem porque a ferramenta não oferece um jeito de fazer isso bem, tá? Então, por exemplo, a maioria das ferramentas são baseadas em listas, tá? E eu não sei se você precisa entender o que eu tô falando agora, tá? Se você não entender, deixa um pouquinho de lado, mas é só para dar um exemplo, que é, cara, uma pessoa pode estar em várias listas, tá? E a gente passou 1 ano e meio mudando o conceito para etiquetas, tá? Então, cada pessoa vai ser uma pessoa só e a gente vai botar etiquetas nela, né? E essas etiquetas vão fazer com que ela, enfim, a gente entenda que elas são. Quer dizer que a gente vai poder automaticamente mandar e-mails baseado no comportamento dessas pessoas, não necessariamente simplesmente mandando e-mail para todo mundo, tratando todo mundo de uma forma igual. Érico, como por exemplo, vamos que eu mando um e-mail, vamos que eu mando 3 e-mails e essas pessoas não abrem os 3 e-mails, tá? Eu posso mandar um e-mail completamente diferente, automaticamente usando etiquetas, tá? Automaticamente significa, olha, vou deletar sua conta, tá parecendo que você não está querendo receber meu e-mail, ou por quê? Por que você não está abrindo? Ou quer preencher uma pesquisa? Ou quer descadastrar? Né? De repente é isso, você tem que incentivar os seus prospectos a se descadastrarem, tá? Por quê? Porque aí você vai conseguindo afunilar quem tem realmente interesse e só lida com essas pessoas. A pior coisa que tem é você tentar vender para uma pessoa que não tem interesse. Mas o fato que eu estou falando, esse é um exemplo, tá? Do que a gente está preparando para lidar com para filtrar e lidar com esses 20% que geram 80% do resultado, tá? Mas a sacada que eu queria deixar para você aqui eu queria que você exercitasse. Eu queria que você exercitasse se desfazer dos 80% que não geram resultado. Eu queria que você exercitasse de se desfazer dos 80% que não geram resultado em relação ao seu negócio, tá? Inclusive uma coisa que eu vou confessar para vocês aqui é muito interessante. Eu estou gravando esse vídeo, eu faço uma caminhada, tá? Todo dia, eu chamo de AEG, aeróbica em jejum. Eu faço isso enfim, eu comecei fazendo isso por causa de fitness, hoje eu faço isso porque eu fiquei viciado nisso. E no meio dessa caminhada eu paro e gravo esse vídeo na maioria das vezes, tá? E eu tô gravando esse vídeo, passou um cara lá, eu tô no meio no meio da fazenda. Inclusive passou um vídeo, passou aquele cara ali, ó. Não sei se dá pra ver. Lá no fundo, talvez não dê. E aquele cara ali falou assim, meu Deus, cara, o que esse cara tá fazendo aqui, olhando para essa câmera e gravando? Ele olhou pra mim como se eu estivesse fazendo uma coisa muito estranha. Mas o fato é o seguinte, tá, gente, voltando ao assunto, coisas da vida. Voltando ao assunto, cara, o que é que na sua vida você tá simplesmente deixando? Quais são as pedras que você tá carregando? Tá? Qual monte que você quer subir, tá? Você quer subir o Monte Everest, quais são as pedras que você está carregando? Você está carregando um monte de pedra, as coisas que você não usa. Cara, doa para uma caridade, faz essa diferença, começa a fazer esse pequeno passo. E depois começa a olhar no seu próprio negócio e começa a ver quais são os recursos que você tem lá que realmente fazem a diferença, tá? Que realmente merecem mais a sua atenção. E se desfaz dos outros, tá? Eu aconselho você de se desfazer dos outros. Então é isso aí, gente. É isso aí por hoje. Se você estiver interessado em receber mais vídeos como esse, assine meu canal do YouTube. Tô louco para saber o que você tá pensando, se você gostou, deixou de gostar. Então clica like, ou clica não like, ou clica o que você quiser. Deixa um comentário, tô doido para ouvir o que você tá achando desses vídeos. E eu te vejo amanhã.